Olá, pessoal! Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso Trocando Ideia de número 13. Lembrando que o Trocando Ideia é uma live onde vocês podem aí entrar ao vivo para tirar as suas dúvidas comigo, ter aí as suas perguntas respondidas. Originalmente a gente faz o Trocando Ideia toda terça-feira às 9, mas infelizmente amanhã eu não vou conseguir estar com vocês, então eu decidi fazer um Trocando Ideia hoje, meio corrido, meio de última hora, mas para não deixar aí vocês sem conteúdo. E o Trocando Ideia de hoje vai ser também um pouquinho diferente, não só por ter mudado o dia e por ter mudado o horário, mas hoje a gente vai conversar com a Elaine, eu vi que ela já chegou aqui. A Elaine é minha aluna da turma 1 da jornada da fotografia pet. Então hoje a gente vai aí conversar com ela, tirar as dúvidas da Elaine, que podem ser aí dúvidas também de alguns de vocês. Eu vi que ela já está aqui ao vivo, então eu já vou chamar ela para a gente com. Tomara que o Insta colabore aqui com a gente hoje. Tá entrando aqui. Alô? Olá, não estou Eu, me vendo ainda. eu também não te vejo, eu só te escuto. Vamos ver se o Ué, Insta te conecta aí melhor. Não sei se você tá pertinho do seu Wi-Fi. tô pertinho, mas qualquer coisa a gente muda. Deixa eu Vamos olhar ver. aqui. Aí, joia. Ah, tudo Tava bom? filmando, sabe, daí não dá certo. Ah, tava com a câmera Tudo viradinha. era só virar. Tudo Legal, já. legal. Estamos assim sempre com dúvidas, né? Então, eu acho que sempre rende uma conversa boa. Que bacana, que bacana. Conta um pouquinho. Antes da gente começar, eu acho que você podia só contar um pouquinho como é que tem sido. Você entrou na turma do finzinho de agosto, né? Acho que finzinho de agosto, comecinho de setembro. E sei que você já fez aí alguns ensaios. Conta um pouquinho aí pro pessoal. Olha, Andréia, eu não fiz, né, eu estava trabalhando bastante só com portfólio. Todo durante a pandemia, Legal. eu estava fazendo portfólio. Não consegui fazer nenhum ensaio ainda dentro da coisa, um ensaio particular, digamos, direcionado, assim. Mas o que foi de grande valia e que quando terminou eu voltei na aula até para procurar a planilha e eu vi que eu segui tão direitinho que deu tudo certo. Foi do ensaio temático. Eu fiz no Legal. Halloween, mas foi um pouco em cima da hora, então, mas aí eu me organizei bem para fazer o ensaio de Natal. E foi muito legal, porque quando eu fui buscar a tua planilha para preencher tudo direitinho, eu voltei no esquema de como estava montado, como fazer. E a hora que eu fui seguindo, eu falei, gente, eu fiz tudo já no automático, como ela ensinou, e deu super certo. Foi uma Que receita de bolo. ótimo. Então, assim, eu vi que eu me ocupei bastante no ensaio temático, mas o lidar com os pets e tutor de montagem de portfólio, eu acho que ajuda bastante, porque tem um pouco mais de segurança para poder fazer na hora e tudo. Então, assim, o que eu me sentia muito insegura tempos atrás de lidar com o tutor, da situação toda, eu acho que para o ano que vem a coisa vai tá legal, sabe? Com Acho que as coisas vão certeza, com certeza. Que é legal. buscar preparando para isso. Agora eu também tenho uns dias aí de férias que eu quero sentar, organizar tudo direitinho, Uhum. o site, colocar em ordem, colocar Instagram em ordem, organizar a casa, digamos assim, né? Para daí começar o ano que vem mais bem direcionado, assim. Então, buscando tudo isso, assim, essa organização, e Uhum. acabar de assistir o curso, tô com os livros aqui, pouco. E tentar buscar isso direitinho para começar o ano que vem com a cabeça em ordem, com a ideia esclarecida, Uhum. sabe? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Legal, não, essa é realmente uma ótima época e eu até acho que eu falei isso ontem nos stories para a gente organizar o nosso ano que vem, né? Porque dificilmente alguém vai marcar um ensaio agora, essa época do ano, muita gente já viajando, mesmo com a pandemia,
mas eu acho que é uma época muito boa para a gente colocar no papel o que que a gente quer fazer no que vem, e arrumar as coisas mesmo, né? Às vezes tem clientes que você atendeu e você não fez um cadastro, não fez, por exemplo, uma planilha para depois você poder mandar mensagem, você, né, não organizou as informações. Esse próprio pessoal que você fotografou aí no cenário de Natal, quem sabe já pensar em fazer alguma oferta, alguma coisa para eles em janeiro. Então já, né, organizar os contatos, deixar já tudo arrumadinho para começar janeiro aí começando, né? Já começar ativamente aí na primeira semana. Gente ali que já me perguntou desse do ensaio de Natal, mas como você faz? Você tem estúdio? Eu tenho muitos pets, eu não sei se seria viável ir num estúdio. Eu, não, vamos lá, vamos organizar. Então, assim, Legal. visibilidade, viram assim a questão profissional, de como lidar, viram Uhum. bem depois, né, de como foi organizado, fazer a venda, o pedido das fotos e tudo assim, a gente acaba ganhando bastante pontos também, né, com o cliente, assim, de Sim. não é de qualquer jeito, não, ela fez, Uhum. prometeu com prazo, mandou direitinho, questão do pagamento também, então tudo bem organizado, não dificultando para eles, né? Uhum. Então, eu bastante na hora deles pensarem num futuro ensaio, e algumas pessoas questionaram, eu achei bem legal, assim. Às Que vezes a gente fica, legal. às vezes, cansativo e tudo, mas eu acho extremamente necessário para a gente ter uma visibilidade, né, Uhum. depois, assim. Sim, e os primeiros são mais difíceis, porque a gente ainda está se organizando, ainda está pegando o jeito. Mas você vai ver, depois do segundo, terceiro, quarto, começa a entrar num ritmo, fica muito mais fácil. Porque aí você já tem a sua metodologia toda organizada, a estrutura toda organizada, os textos prontos, toda a logística pronta, e aí é só ir lá fotografar e entregar, ir lá fotografar e entregar. Começa a ficar aí muito mais fácil. Mas que legal aí que você conseguiu já esse ano colocar aí em prática e já ter resultado. Muito legal. Trabalho, foi bem legal, assim, o reconhecimento, ver várias pessoas, assim, felizes da vida, pipocando foto sua no Instagram de Natal, o pessoal colocando, ai, é uma delícia, bem legal, bem Que legal. legal. E vamos lá, Elaine, como é que eu posso te ajudar hoje? Qual aí é a sua dúvida? Ah, vamos Pode ser lá, aí a dúvida também de muita gente. é uma questão um pouco complexa, sabe? Eu acho que acaba envolvendo várias dúvidas em uma só. Uhum, Faz tempo assim que eu fico mexendo, namorando com fotografia, né? De uns tempos para cá eu defini o ramo da pet. uhum, E eu não sei definir exatamente o meu estilo dentro da fotografia pet. tá Eu sei que bom. isso é tempo, é uma questão de gosto, de Uhum. aprendizado e tudo mais. Porém, eu não consigo eu gosto de tudo. Eu me identifico com muitas áreas, muitos estilos diferentes. E aí a minha questão essa questão da definição do estilo em si, né? E se é possível, às vezes, a gente transitar em vários estilos no mesmo momento. Só que eu acho que fica um pouco confuso a hora que a gente vai apresentar isso para o nosso cliente. Digamos, vou montar um Instagram. Como que eu coloco esses estilos, diferentes Uhum, estilos? Eu acho que isso cria uma confusão na pessoa que está vendo em definir, não, mas que tipo de fotografia que ela faz? Mas ao mesmo tempo, será que eu tenho que me prender num estilo único? Então, eu sei que é meio complexo isso, não sei se a gente uhum. chega numa conclusão ou se leva mais, mas é mais ou menos isso, a definição do estilo e como apresentar isso, se a gente não tem um estilo único formado, como apresentar isso para o nosso cliente para não ficar tão confuso na hora Tá. dele definir folha e tudo mais. Me conta um pouquinho, o que que você, quais os estilos que você gosta? Porque você falou assim, eu gosto de vários, e eu Uhum. não sei por onde ir, né? Isso eu acho que é uma dúvida bem comum, acho que muitos fotógrafos, não só na área pet, mas em outras áreas,
Tem essa dificuldade também, né, de como é que eu defino o meu estilo. Eu acho que não tem uma resposta do tipo, está aqui o programa, define o estilo que você segue e você sai dali com a resposta pronta. Mas eu acho Você que não fez tem coisas que dá pra gente. Oi? você não fez uma planilha dessa para mim? Não tem um questionário, né, que a gente responde e fala, né, tipo pesquisa da revista Cláudia, lembra que tinha os testes ali, né? Responde o teste, você é uma mulher assim, você é uma mulher assado. Infelizmente, não acho que seja tão simples. Mas eu também não acho que a gente deva se paralisar pela falta da definição do estilo, né? Tem uma analogia, assim, que eu vou fazer aqui, é que nem você falar assim, como é que eu escolho o marido perfeito, né? Marido perfeito não existe, gente, né? Sinto informar, se você é solteira e tá buscando marido perfeito, assim, não vai rolar. Eu amo meu marido, ele é maravilhoso, mas ele não é perfeito, eu também não sou perfeito. Então, assim, não existe marido perfeito. Mas existe algo que casa melhor com a gente, que combina melhor com a gente, que funciona bem pra gente, né? Perfeito, perfeito nunca vai ser. Vai ter uma outra coisa que você vai querer mudar? Vai ter. Mas tem algo que funciona para você. Então, eu acho que a gente muitas vezes, nessa questão do estilo da fotografia, a gente fica querendo buscar o marido perfeito. A gente quer acordar um dia e ver um estilo e falar assim: nossa, este é o meu estilo, ele é perfeito, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Mas a gente não consegue, do mesmo jeito que a gente não acha uma pessoa e casa com ela amanhã e tem certeza que vai ser feliz pro resto da vida, a gente também não consegue achar o nosso estilo da nossa forma, né? Como é que a gente faz com o marido? A gente namora, né? A gente namora um, aí viu que não foi muito legal, a gente vai lá namora outro, aí esse às vezes foi pior, às vezes foi melhor, a gente namora outro, e aí os anos vão passando, a gente vai namorando, até que uma hora você acha alguém que fala assim, pô, esse daqui acho que funciona para mim. E aí você casa, né? E não tem certeza absoluta se vai durar para sempre, mas você sentiu ali em algum momento, por N razões, que aquilo poderia dar certo. Então, eu acho que o estilo, fazendo essa brincadeira com o casamento, eu acho que é mais ou menos assim. A gente só vai saber o que a gente gosta, o que não gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, se a gente for experimentando. Você vai ter que namorar vários estilos, né? E conforme você for fazendo, isso vai começar a ficar mais claro ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu queria fotos que tivessem uma pegada um pouquinho mais artística, que tivessem bastante desfoque, que eu gosto bastante. Tinha algumas características que eu gostava. Mas eu não sabia, por exemplo, assim, ai, que palheta de cor que eu quero seguir. Gente, eu nunca parei para pensar nisso. Ou assim, eu quero fotos, como é que eu digo? Por exemplo, estúdio externa, eu sempre gostei muito de externa. Eu sou uma pessoa muito de estar em externa, né? Eu gosto de atividades ao ar livre. Então, isso para mim já era claro, que eu não queria montar um estúdio, eu queria fotografar em externa. Então, isso já era meio caminho andado. Mas mesmo em fotografia externa, você tem vários estilos. Você pode ter uma foto que tem muita cor, que tem muita vibração. Você pode ter uma foto mais pastel. Você pode ter uma foto que os cães estão sempre em movimento. Você pode ter uma foto que os cães estão sempre parados. Então, o que eu fui fazendo eu fui vendo referências de coisas que eu gostava. E eu falava assim, pô, eu gosto desse, gosto desse, gosto desse, gosto desse. Ah, esse aqui acho que eu gosto menos. Ah, esse daqui acho que eu gosto mais. E eu fui fazendo, porque às vezes a gente também vê coisas que a gente gosta e na hora que você vai fazer, aquilo não é bem aquilo. E aí você fala assim, ok, eu acho a foto bonita, mas não é o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que é muito isso. Você precisa, talvez, pegar aí quais são os seus estilos pretendentes, vamos dizer assim, né? Quais são aí os possíveis estilos, o que você gosta, e começar a namorar um pouquinho com eles, fazer um pouquinho disso, fazer um pouquinho daquilo. E tudo bem no começo, se você não tiver isso muito bem definido. Pode ser que leve um tempo mesmo, mas eu também não acho que o cliente ele vai deixar de contratar um fotógrafo porque ele olhou o Instagram e aí de repente assim, hoje tem foto externa, amanhã tem foto na casa do cliente.
Ah, amanhã tem foto na praia. Ah, depois de amanhã tem foto num parque arborizado. O cliente não vai olhar e falar assim, nossa, esse fotógrafo faz muitos estilos, é muito confuso, eu não vou contratar. Ele, não sei se o cliente tem essa visão, mas o que que ele vai olhar? Que a gente é versátil e não confusa, talvez. Mas o que que ele vai olhar? Ele vai olhar se ele gosta das fotos. É isso que ele vai olhar. Você entendeu? Então eu acho que em vez de se preocupar logo de cara, assim, de início, em casar com um estilo, né? E falar, este é o meu estilo e eu faço isso e acabou. A gente deveria se preocupar primeiro em fazer fotos de qualidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Fazer fotos boas, fotos bonitas, foto que o cliente sabe que ele sozinho ele não vai ter, que ele precisa ter um profissional especializado para entregar aquilo para ele. Fotos que ele olhe e ele fale assim: nossa, eu queria tanto ter uma foto do meu cãozinho como essa. Independente se o cãozinho está em casa, na praia, né? Se a foto é mais colorida, menos colorida, eu acho que tudo isso a gente, com o tempo, a gente vai descobrindo. Quando eu comecei, se eu pegar as minhas fotos lá, na época que eu peguei mais firme, assim, no Pet, 2017, e eu pegar as minhas fotos de agora, eu vejo que tem uma diferença considerável de cores. Eu comecei com uma coisa um pouco mais pastel, eu até tirava um pouco a saturação da minha foto, coisa que hoje eu já não faço mais. Hoje eu já estou gostando de uma coisa mais quente. Eu vejo que isso tem mais a minha cara, sabe? Então, assim, eu tiro um pouco os azuis, porque eu quero uma foto mais quente. Eu tento trazer elementos na minha foto que tragam calor. Então, por exemplo, madeira, né? A madeira é um elemento que passa uma coisa quente, de conforto. Então, eu tento trazer tronco, cerca, banco, tento trazer elementos de madeira. Mas isso foi uma construção que eu fui percebendo conforme eu fui fotografando, fotografando, fotografando. E aí uma hora eu sentava e pegava um monte de foto minha e falava assim, quais que eu gosto mais? E quais eu gosto menos? E aí dividia, né? Ah, tem as que a gente é mais indiferente, mas tem aquelas que a gente gosta muito. E tem aquelas que você fala, não sei por que gosto menos. E aí eu comecei a tentar entender por que que eu gostava mais deste grupo e por que que eu não gostava tanto desse grupo. E aí eu comecei a perceber isso. Olha, todas essas que eu gosto mais, por exemplo, são fotos mais fechadas, que mostram mais o pet, menos o ambiente. Então, isso é uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Ah, todas essas que eu gosto mais, elas têm um pouco de marrom além do verde, não é tudo verde. Pô, então tô achando. E olha que, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de marrom como cor, para mim, nem para minha casa, assim, eu não tenho móveis marrons, coisas marrons, eu não tenho uma peça de roupa marrom, nenhuma, porque eu acho que não me veste bem. Mas na foto eu gosto. E eu acho que com o pet combina. Então eu acho que é mais experimentar mais, se permitir experimentar mais e se preocupar mais em fazer fotos bonitas e fotos boas e fotos que os clientes vão gostar do que se preocupar neste primeiro momento com o estilo. E aí, conforme você for fotografando e for tendo aí mais bagagem, naturalmente você vai começar a sentir que eu gosto mais disso ou gosto mais daquilo, né? E aí você falou assim, ah, mas o cliente não vai ficar confuso. Eu não acho que o cliente vai ficar confuso desde que você mantenha um padrão mínimo, né? O que que eu chamo de um padrão mínimo? De qualidade de foto mesmo. Então, por exemplo, mesmo você fotografando em lugares totalmente diferentes e você variando entre externa ou foto interna, você variando entre gato e cachorro, você fazendo pequenas variações, algumas coisas podem estar sempre presentes. Então, por exemplo, isso. Ah, não, eu gosto de usar uma lente angular, onde o pet está em primeiro plano, mas eu pego bastante o que está em volta. Ou eu gosto de usar uma lente mais fechada, né, mais longa, onde o foco é mais o pet. Então, isso já é uma coisa que talvez você consiga já saber. E aí, tanto em externo, interno, na praia, no mato, seja onde for, isso vai fazer parte do seu estilo. Ah, eu gosto do pet correndo livremente brincando, ou eu gosto do pet mais paradinho. Às vezes isso também é uma resposta que seja mais fácil de você encontrar. Isso já vai fazer parte do seu estilo.
Então, a gente, quando pensa em estilo, a gente muitas vezes pensa muito em cor, né? E se é interna, se é externa, se é cenário, se não é. Mas eu não acho que seja só isso que faça o estilo, né? A forma como você dirige o pet. Ah, eu quero tentar o pet de boca fechada, que parece uma coisa mais introspectiva. Ou não, eu vou dar uma corrida ali no pet, depois eu paro ele, porque eu quero ele com a boca aberta, com a língua para fora, que é uma coisa mais divertida. Tudo isso vai fazer parte também do seu estilo, né? Então é uma questão de você ir experimentando mesmo. E o cliente, por mais que varie o tipo de foto, vamos chamar de tipo de foto, né? Se é interna, se é externa, como é que é, etc. Ele vai perceber isso. Ah, ela faz mais foto, por exemplo, do tutor com o cão ou do cão sozinho. Isso pode fazer parte do seu estilo. Mas não é uma coisa que você precisa definir agora. Vai fazendo, vai vendo o que você vai gostando mais de fazer, né? Vai vendo o que as pessoas vão comentando. Conforme a gente vai postando as fotos também, as pessoas vão comentando coisas que às vezes a gente não tinha pensado. Quando eu comecei, eu só fazia foto do cão sozinho. Todos os meus primeiros ensaios não tinha uma foto com tutor, nenhuma. Porque eu gostava muito, e era o que eu via muito das referências dos europeus, né? Era muito cão sozinho, cão sozinho, cão sozinho. E aí algumas pessoas começaram a falar, posso sair em uma foto? Posso sair em uma foto? Eu falei, claro, pode. E aí eu vi que as pessoas valorizavam muito elas também saírem nas fotos com os cães. Então eu comecei a colocar isso também dentro do meu ensaio. Então comecei também a postar mais fotos de pessoas com cães para os clientes já entenderem, só de olhar no meu Insta, que sim, eles podem sair nas fotos, que eles me perguntavam, e aí perguntavam por quê? Porque eu não postava, né? E É, mas isso foi uma que eu construção, entendeu? até no ensaio de Natal, a primeira pessoa que foi pediu para fazer foto com o cachorro. Aí eu fiz. Aí o próximo. Deu uma travadinha aqui para mim, pessoal. A Elaine, não sei se travou para vocês também. Vou esperar aqui um minutinho. Voltou, Saiu do voltou. plano, saiu Mas assim, eles valorizaram muito essa foto. Ainda mais por ser Natal, por fazer parte Uhum, da família, tudo. Então, assim, eles curtiram demais. E não era uma coisa planejada. O cenário não estava tão preparado, cabia, deu certo, e tal, mas não estava tão preparado para receber a pessoa junto. Então, foi uma uhum. coisa que realmente as pessoas valorizam demais a ter a foto junto, né? Porque às vezes é o filho único dela. E aí ela também quer foto junto, né? Então é bem por Muito, aí muito, também. muito. E aí, eu acho que. E aí, você não precisa se preocupar, então, né? André, eu não tô Primeiro, te ouvindo. vamos ver se o pessoal comenta aqui. Você tinha dado uma Ver travada se para mim, aconteceu mas alguma você coisa aqui. voltou. Não voltou. Eu tô fazendo leitura labial em você, nesse Vê se momento. volta. Você tá me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo normal agora. Tá, eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Que engraçado. Porque foi Para depois que eu mim aqui parei tá de normal. falar, eu não te escutei mais. Pessoal, comenta para mim se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, e se vocês estão ouvindo e vendo a Elaine. Puxa. O Rafa falou que sim. Deve ser a sua rede. Será que eu posso desligar e você me chama de novo? Porque eu não te escuto. Pode ser? Vamos. Eu vou tirar você aqui, vou. Eu vou te Tá, tirar, joia. você já volta. Pessoal, vou tentar colocar ela aqui de novo. Vamos ver se ela consegue voltar. Tomara que volte aqui, que a gente tá num papo tão legal. Esperando ela aceitar. Voltou, você só acha que virar sua câmera. Tentei virar, ela não tinha virado. Aí. Agora deu. Deu? Desculpa, Voltou? mas eu não sei. Eu Imagina. falei, voltou sem o som. Agora Joia, voltou. voltou. Ótimo, ótimo. Essa questão dos Mas. pais, a gente vê às vezes muitas pessoas fazendo fotos só com o pet, mas eu também Uhum. gosto
ação da naturalidade do pet com o tutor, a relação deles. Eu acho muito legal esse tipo de fotografia também. E vejo que aqui, que nem você falou na Europa, é muito cão, só o cão. É mais pessoas que fazem o Instagram só do pet, que a gente vê às vezes a relação tutor-pet diariamente, e não tanto fotos profissionais Uhum. dele. E eu acho que aqui a gente valoriza, no Brasil, a gente acaba valorizando mais a fotografia dessa relação, porque é o que vai guardar também, né, de lembrança, assim. Então, eu acho que também Uhum. um nicho bem interessante para a gente É. explorar. A E foto e fazer eles juntos também, né? sim, sim, e aí você pode ter uma definição quanto a isso ou não. Eu no começo eu fotografava só o pet. E aí eu comecei a fotografar os tutores. E hoje eu particularmente eu deixo aberto para o meu cliente se ele quer sair na foto ou não. E em que proporção ele quer sair na foto ou não. Então, e aí só que aí eu divulgo no meu Instagram o que eu acho que faz mais sentido para o meu trabalho, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de postar a foto do pet sozinho. Eu acho que fica bonito, eu acho que isso me atrai mais clientes, é uma coisa que tem o meu estilo. Mas eu não deixo de fazer a foto com o tutor. Só que nem sempre eu posto. Mas de Uhum. vez em quando eu posto uma ou outra, porque se a pessoa der uma olhada lá no meu Instagram, ela vai ver que tem fotos com o tutor e ela vai entender que ela pode sair no ensaio. E hoje também, quando eu falo com um cliente que me pede orçamento, eu já explico isso. Que ele pode também sair nas fotos se ele quiser. Se ele não quiser, ele também não precisa, que isso é uma escolha dele. E que, inclusive, a gente vai conversar e ele vai me dizer: olha, André, eu quero fazer, por exemplo, a maior parte do ensaio, 80% das fotos, eu quero estar na foto com o meu cãozinho. Mas Uhum. eu quero algumas dele sozinho. Ou, não, o foco é ele, eu quero mais fotos, 80% do cão sozinho, e eu quero 20%, umas duas, três fotos só eu e ele. Então hoje eu deixo isso muito aberto pro meu cliente. E ele vai escolher o que faz mais sentido para ele, né? E aí é claro, mas dentro das fotos do meu estilo. Então, eu já aviso, olha, se você quer sair nas fotos, eu vou te dar algumas dicas de roupa, eu vou te dar, né, o que vestir, que cores vestir, que estilo dentro do estilo dele, mas o que vai funcionar para ficar bonito na foto. Então, aí eu acho importante, quando a gente vai fotografar junto com o tutor, e a gente quer manter aquilo dentro do nosso estilo, a gente dá essa consultoria para ele, então, do que ele vai vestir, de como é que vai ser, e etc., para você conseguir garantir que você tenha fotos ali que fiquem com a cara que você quer, do trabalho que você quer entregar. Quando eu não tinha essa preocupação, acontecia às vezes em um cão super fofo, só que de repente a tutora vinha com um vestido tudo estampado, sei lá, cor de laranja. Aí o marido vinha com uma blusa de time de futebol e calça jeans, e ainda queria. O cachorro às vezes tinha uma pelagem de uma outra cor que não, e ficava aquela, né, aquela salada. Você fala, bom, dificilmente você vai conseguir aí harmonizar. Agora, hoje eu já tenho esse cuidado de ver o tom da pelagem do cão, aonde eu vou fazer a foto. E aí eu falo, olha, tal cor, tal cor, tal cor, assim, assim pode ser legal, etc. Eu passo ali uma recomendação para ele do que eles vão vestir. Porque aí eu falo, se vocês querem sair todos na foto, se tiver criança junto, mais ainda, porque é mais uma pessoa, né? Às vezes tem duas crianças, o pai, a mãe e o cachorro. E aí, se você não organiza essas cores, você tem uma foto que depois você não vai gostar e não vai saber por quê. E talvez seja por causa das cores das roupas. Então é importante sim a gente ter esse cuidado. Mas eu faria isso. Eu acho que antes de se preocupar com o estilo em si, vai observando o que você gosta e vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Porque só a hora que você de fato for fazendo, que você vai ter mais clareza do que você gosta ou não. É que nem comida, a gente só sabe o que a gente gosta de comer quando a gente experimenta, né? A gente pode até olhar ali duas comidas e falar, ah, essa parece mais legal do que essa, mas aí às vezes a hora que você vai comer não é nada daquilo. Então a gente precisa testar. E se isso mudar ao longo do tempo, também não vejo nenhum problema. Como eu comentei, eu mudei um pouco as cores das minhas fotos. Na verdade, eu mudei um pouco a luz e um pouco a intensidade das cores, né?
mas a forma como eu fotografo ainda é a mesma. Então, talvez alguns clientes nem percebam. Eu percebo que mudou, mas alguns clientes talvez nem percebam. Porque o estilo da foto é a mesma, as poses dos cães são as mesmas, né? Eu continuo na natureza, eu não fiz uma mudança muito drástica, né? Tem uma fotógrafa que eu imagino que você acompanhe também, que é a Nathalie. O Instagram dela é o Purpose Photography. E ela fez uma mudança um pouquinho mais radical. Lá para trás, quando eu comecei a seguir, quase todas as fotos dela eram na natureza. E agora ela tem feito muita foto urbana. E umas fotos muito legais, com máquinas, e bem urbana, com muito asfalto, e bem urbana mesmo, muito ferro. Mas você vê que ela mudou o cenário, mas o estilo é exatamente o mesmo. Ela continua com uma luz suave, ela continua usando uma lente mais angular, que pega bastante o cenário, mas o cão está muito em primeiro plano. Ela continua usando bordas mais escuras nas fotos, ela continua trabalhando muito desfoque, as poses dos cães continuam as mesmas, então você vê claramente que é o mesmo fotógrafo, mudou o cenário, Gente mas o diferente. estilo ainda, o ambiente é diferente, mas o que era o principal do estilo dela continua sendo o mesmo, entendeu? Uhum. Poderia mudar Então, também, né? Mas eu acho que é uma questão de você ir fazendo uma mudança gradual. e vendo o que funciona tanto para cliente como para nós, porque acho que primeiro a gente tem que Uhum, ter feito com o que está fazendo, né? E depois ir adaptando e moldando. É isso que você falou, uhum, Fih, o que te agrada mais hoje em dia. Questão da experiência também, ao passar do tempo, você vai ver o que te funciona melhor, né, em cada situação. uhum. Que isso é uma questão de tempo, né, mesmo. Isso Exato. muitas vezes fica na ânsia de querer resolver, de querer saber. Sim, é só fazendo, fazendo, fazendo para a gente ter essa essa percepção melhor do que a gente gosta, do que a gente quer, e isso reflete no nosso depois, Uhum. né? E é claro, eu acho que falando agora de um lado menos artístico e um lado mais empreendedor, a gente tem que fazer algo que funciona para gente, né? Então, por exemplo, não adianta eu dizer assim, eu amo, por exemplo, as fotos da Alicia, que ela faz umas fotos muitas vezes bem minimalistas, onde o cãozinho tá ali pequenininho e tem uma paisagem incrivelmente maravilhosa que o cão ele está inserido naquela paisagem, né? Ela tem várias fotos nesse estilo mais minimalista de composição. Eu acho maravilhoso. Só que isso funciona quando você tem paisagens maravilhosas. Então não adianta eu querer fazer só isso. Posso fazer isso de vez em quando, mas eu não tenho esse cenário à minha disposição aqui perto. Então não é viável para mim querer fazer só isso nesse momento, né? Assim como se eu falasse assim, vou fazer essas fotos urbanas incríveis que a Nathalie está fazendo. Gente, eu não moro numa cidade assim, aqui não tem, né? Eu vou ter que ir para São Paulo fazer isso. Só que aí em São Paulo a gente incorre em outras dificuldades que você pode ter de fazer foto urbana em São Paulo, né? De muita gente, de risco para o pet, de assalto, de ai, fugiu a palavra. Autorização para fotografar nos lugares. Nos Porque lá fora, gente, na Europa e até nos Estados Unidos, você fotografa onde você quiser. Tem essa não tem burocracia que tem aqui. Aqui, se você quiser fotografar na rua, não sei se o pessoal sabe, mas você precisa da autorização da subprefeitura e da CT. Por lei, a gente precisa. Se é um ensaio rapidinho, se a Feli fez meia dúzia de foto, pode ser que ninguém te pare. Mas na época que eu trabalhava na produtora, e a gente tinha equipes ali de 5, 10, 15 pessoas na rua, o pessoal da prefeitura vinha, porque até os lojistas, o pessoal em volta denunciava, chamava a polícia. E se você não tinha pagado a taxa e não estava com o papel na mão, acabava o trabalho. Então, no Brasil, tem coisas que às vezes é mais difícil do que lá fora. Eu quero fazer foto dos huskies correndo na neve. Gente, não tem. Não dá para querer fazer coisa que não vai funcionar, né? Então, vê lá, principalmente da Europa. Eu morei um ano na Alemanha e a gente vê os cachorros, para você ter um cão, você é obrigado por lei a fazer o adestramento. uhum, Todos os cachorros são muito
obedientes, adestrados, você coloca, ele vai ficar, e você faz, ele, ok, a Exatamente. outra, né? Então, às vezes a gente fica pensando, ah, eu vou Uhum. quando é bem aquilo, vai pôr na prática. É isso que você quer, é isso que você consegue, é o resultado que você tem com o que você tem hoje disponível para você. Uhum. Então, quer às vezes fazer, mas não nem sempre é viável, né? A questão da Sim, paisagem, sim. E a gente, eu acho e a que a cultura gente, do povo, né, diferente. uhum. A gente como fotógrafo, então, eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio entre o que eu gosto, o que eu quero fazer, o nosso lado artístico, né? O que eu acho bonito, o que eu gosto, o que eu acredito que eu quero fazer, mas o lado empreendedor, o que que é viável para mim, o que que funciona para mim, né? Não adianta eu querer fazer foto dos cães deitadinhos, quietinhos, com a boquinha fechada, introspectiva, etc. Se de repente eu moro em Belém do Pará, que faz 40 graus, tipo, não vai rolar, né? Esse estilo não vai. Se você vai ter que fazer em estúdio, então vou montar um home studio com super ar-condicionado, vou fazer. Tudo bem, mas tem coisas que não adianta a gente querer fazer algo que não cabe na nossa realidade, né? Às vezes alguém que mora num lugar, por exemplo, que chove demais, tem lugares no Brasil que chove muito, que chove uma boa parte do ano. E aí, se essa pessoa, por exemplo, quiser focar só fazer foto externa, talvez ela tenha um problema, porque ela não vai conseguir fazer o volume de foto que ela precisa para ter um faturamento legal. Então, talvez ela precise ter uma outra alternativa. Eu acho sempre importante, então, a gente combinar esses dois olhares: o olhar do fotógrafo, artista, o que que eu acho bonito, o que eu quero fazer, e o que é viável. E a gente sempre tentar ir caminhando com essas duas coisas, né? Eu, por exemplo, eu queria muito fazer fotos dos cães mais livres, mais soltos, numa natureza mais crua, numa natureza que não fosse um parque que foi construído, né? Uma coisa mais rústica. E aí eu queria fazer isso, e aí eu queria, e a gente foi moldando a nossa vida de uma forma que a gente conseguiu se mudar de São Paulo. Levou um tempo, levou mais de um ano essa mudança, mas a gente conseguiu. Então eu acho que a gente não tem também que abandonar o nosso lado artístico e fazer só o que funciona, mas a gente tem que entender que às vezes é um processo, né? De você de repente, eu quero fazer umas fotos numa fazenda X, e aí você tá numa cidade grande que não tem essa fazenda, pô, então vou procurar lugares aqui perto que eu posso usar para fazer uma foto mais assim, uma foto mais assada, mas isso é uma construção, né? Não é uma coisa totalmente de um dia para o outro, né? E aquilo, você não precisa definir agora. A minha dica vai experimentando. Eu vi que você fez algumas fotos, depois, pessoal, quem não conhece aí o trabalho da Elaine, eu vou deixar o Insta dela nos stories. Ela fez algumas fotos externas, algumas até que a gente fez, né? Que a gente fez uma aula prática presencial, tem fotos lá da pipoca. E eu vi que você fez algumas fotos depois internas com um pug, não foi? Que eu achei também muito legal. E foi, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra galera rapidinho. Eu acho E foi, né, que é mais intimista, assim, do pet em casa, sim, uma coisa mais dia a dia, né? Que eu acho também bem legal. sim, sim, não, eu achei super bacana. Deixa eu ver se eu consigo. Foi justamente um dia que eu estava assistindo um outro curso e falando sobre paleta de cor, sobre Uhum. estilos. Aí eu falei, vamos Ó, testar. Aqui é o meu plano. E aí eu falei, ver se vamos eu lá. consigo mostrar aqui pra galera que eu não quero tirar o celular do suporte. Mas ó, aqui, tá vendo? A gente tem umas fotos externas, né, com bastante verde, marrom, bem legal. E aqui, depois, ela fez algumas fotos, olha que legal. Em casa. Deixa eu abrir aqui. Uma coisa mais meio lifestyle, mas ó, com uma luz bonita. Deixa eu passar aqui a próxima. Que eu achei, olha, achei muito legal. Muito legal também. Uma Ó, que coisa mais. bacana, com café. Tá vendo? Que eu achei super bacana. Mas se você olhar, você tá usando ali, por mais que uma coisa é externa e outra coisa dentro de casa, se você olhar, a tua composição é mais ou menos parecida, que é uma coisa mais de pertinho, né? Mais um plano mais fechado.
Você também usou bastante cores escuras nas bordas, você trabalhou o desfoque. Então, tem várias características que você manteve no Né? interno e externo. Oi? Uhum. Começa a aparecer ali, sem a gente às vezes perceber, Uhum. uma coisa que é nossa, nosso perfil, né, na foto. Então, às vezes a gente fica procurando uma coisa mais óbvia e às vezes já está começando a Uhum. moldar melhor. A gente fica, às vezes, procurando grandes definições de estilo, né? Que a gente quer um script perfeito. E às vezes não precisa ser assim. Você não precisa definir exatamente tudo, né? O seu estilo pode ser o quê? Cara, fotos bonitas, bem pensadas, Hum. planejadas, dos pets, com uma luz bonita, sempre com um desfoque, sempre trazendo um pouco do preto, do contraste, enfim. E esse pode ser o seu estilo, tanto interno como externo. Eu não vejo nenhum problema em você postar um pouco de cada coisa. Aí o que eu faria no seu lugar, talvez, né? Uma sugestão. Se você gosta desses dois estilos e você está na dúvida se eu vou mais para cá, mais para lá, vai fazendo os dois e vai testando o que você vai curtindo e de repente você pode ficar com os dois. Eu não vejo nenhum problema. Você vai ter clientes que vão querer fazer um ensaio dentro de casa, como eu faço ensaios em domicílio, é que eu posto pouco, mas eu também faço. Porque às vezes é filhote, não está vacinado, não pode sair. Porque às vezes o cão tá velhinho, ou tem algum probleminha de saúde e o tutor não quer sair. Tem cachorro que às vezes ele é muito indisciplinado e o tutor fala assim, André, eu prefiro não fazer externa porque eu passo vergonha, ele não vai se comportar, vai ser uma loucura, enfim, não tô afim, vai ser estressante para mim. E aí eu falo pro cliente, perfeito. Se na sua casa vai ser mais confortável, mais divertido, você vai curtir mais, vamos fazer na sua casa. Porque não adianta também você levar o pet para uma externa se o tutor vai ficar ali tenso o tempo todo. Gente, ele não vai curtir esse ensaio, não vai ser uma coisa prazerosa. Então também não funciona. Então A você gente vai busca, ter cliente para as duas coisas, entendeu? e se a gente busca muito demonstrar a personalidade do pet, a relação, Uhum. você sabe que aquilo, o tutor vai saber que não é a real, e você também não vai ficar confortável, porque não vai refletir o que o cão é, se ele não está num ambiente de conforto para ele, né? Então, acho que a gente justamente tem que se adaptar. Eu tenho um possível ensaio em janeiro que ela falou nem pensar, ele num parque, ele não está acostumado, não tem como a gente fazer. Eu falei, não tem problema, a gente faz na sua casa. Foi bem essa, acho que a gente tem que ser Uhum. situação, né? A gente faz na sua casa, faz com a sua família, com teus filhos, a gente busca o que fica mais confortável para eles, o que pode gerar uma lembrança gostosa, né? Um momento bom Exatamente. e E que aí, renda por um gosto. exemplo, mesmo em externa ou em domicílio, a direção do seu ensaio vai ser a mesma. Entendeu? A Uhum. forma como você vai lidar com o pet, a forma como você vai lidar com o cliente vai ser a mesma. Isso já é parte do seu estilo. Ah, se eu faço mais fotos, todo mundo sentado, posadinho, com o cãozinho assim? Ou se eu faço mais fotos deles brincando, eles rindo? Ah, cai o cabelo no rosto, mas não tem problema. O cachorro lambeu a cara do cliente, mas não tem problema. Esse é o meu estilo, tanto em externo como em domicílio. É uma coisa mais. Ah, a gente faz ali brincando, cheirando, não sei o que, uma coisa mais arrumadinha, mas agora vamos bagunçar. Deixa o cachorro lamber, faz coceguinha no cachorro, brinca com o cachorro e eu vou ali fotografando o que sai. Então, isso também vai fazer parte do seu estilo. Não só o Uhum. lugar em si, entendeu? Se refletir de alguma forma vai acabar aparecendo, né? Uhum, exatamente, exatamente. Então, nossa bagagem tá ali, né, para gerar aquela imagem também, né? Eu acho que acaba sendo. Exato. Ah, é libertador, André, essa conversa. De eu não ter que me engessar em nada, de eu não ter que definir nada. Exato, exato. O que que eu vejo? Muita gente nessa busca pelo estilo acaba se bloqueando e para de fotografar, porque a pessoa não sabe o que quer e aí não faz nada, né? E eu acho que isso é o pior. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica final aí para você e para todo mundo gente, experimenta coisas diferentes, porque conforme você for fazendo, você vai começar a sacar o que que você gosta mais, o que que você gosta menos, mas é experimentando, né?
Ai, mas e depois se eu ficar lá com um monte de foto que eu não gosto? Apaga depois, não tem problema, se te incomodar tanto. Ou até deixa, eu até deixo as minhas fotos antigas. Porque se algum cliente voltar 1, 2, 3 anos e for olhar o meu trabalho lá de trás, ele vai pensar assim: nossa, olha como ela evoluiu, olha como ela melhorou, olha que bacana que ficou. Eu não vejo problema em a gente mostrar que a gente está num processo, né? Eu acho que a gente está sempre num processo. O importante é você mostrar para ele que você tem a capacidade de fazer excelentes fotos. E é um processo contínuo, não quer dizer que Uhum, não era bom. Era um diferente, era um bom, não era um bom talvez para mim, na minha mentalidade daquele momento, mas era um bom e que pode melhorar para mim, mas que pode ser o bom de hoje em dia para alguém. Então acho que é sempre uhum, contínuo da minha visão que vai se aperfeiçoando e a visão do cliente também que quer busca alguma coisa do tipo, né? uhum. Então, Exato. acho que é muito bom isso, de poder escutar que a gente pode transitar e ir procurando, sem ter que ficar engessado muito a um Uhum. estilo, jeito, a um molde, né? Acho que isso é importante, isso é legal. Exatamente. O mais importante é você oferecer fotos boas para os seus clientes. Eu acho que isso é o mais importante. É atender bem o cliente, é cuidar do cliente, é cuidar do pet e oferecer lindas fotos. E com o tempo, o teu estilo vai por si só começar a se definir, entendeu? Não deixa de fotografar querendo achar o estilo perfeito. Vai fotografando que você vai sentindo e naturalmente você vai começar a ver isso eu gosto mais, isso eu gosto menos, isso vai acabar aparecendo aí pra você. Tá, joia. Tá legal? Legal. Bom, vou responder aqui a Carol. Carol, sua companheira de turma, fez uma perguntinha aqui. Carol também é aluna da turma 1, sobre ensaio em domicílio quando a luz é muito ruim. Como é que a gente faz, né? Quando não tem luz natural e quando a luz interna é muito ruim. Eu sempre levo, quando é ensaio em domicílio, eu sempre levo dois flashes, flash speedlight, aquele que a gente põe em cima da câmera, porque é o que eu tenho, é o que eu uso. Eu levo dois flashes, dois tripés e duas sombrinhas. Sempre levo. Justamente por conta disso, porque se eu chegar lá e realmente for muito escuro, a entrada de luz for muito ruim, eu sei que eu tenho essa luz para me ajudar. Eu gosto de uma luz mais suave, eu não gosto de muita sombra, eu não gosto de sombra dura, marcada, eu não gosto quando você faz aquela foto, fica aquela sombra do cliente na parede. Então eu sempre uso tento levar, né, uma fonte de luz maior, uma fonte de luz mais suave e posicionar de uma forma que eu tenha uma luz mais suave. Então, na casa do cliente, a gente realmente não tem como controlar muito ali a luz que ele já tem lá. Né? Não dá para você falar para o cliente troca a lâmpada e etc. Isso não dá. Mas o que, que dá para a gente fazer? Levar uma luz nossa, que a gente consiga trabalhar, montar de uma forma que a gente goste. E eu converso com o cliente antes. E eu faço perguntas bem específicas. Então, por exemplo, assim, pretendo fotografar no quarto do cliente e na sala, por exemplo. Aí eu falo para ele assim: a sua sala bate sol? Aí ele fala: bate, não bate. Que horas? De manhã. O sol entra dentro da sala? Ah, o sol entra dentro da sala. Então eu já sei que se o sol está entrando e pegando no chão, nos móveis, isso é um problema. Esse talvez não seja um bom horário para eu fotografar. Não, André, o sol não entra, mas é bem iluminado. Legal, então esse é o horário que eu quero. Então, quando eu faço ensaio na casa do cliente, eu ajusto o horário para o horário que a luz é melhor na casa daquele cliente. Então, eu converso isso com ele antes. Geralmente, tá? Se você pegar o meio do dia, vai ser um horário melhor, que é o horário totalmente oposto do que a gente faz externo. Por quê? Porque é um horário que você tem uma quantidade maior de luz, né? Você tem mais luz disponível, mas o sol tá alto. Se o sol tá alto, ele não entra dentro da casa. Em casas, isso é menos problema. Geralmente, isso é mais problema em apartamento, né? Que o pessoal tá mais alto. Às vezes, por exemplo, você quer fazer a foto no sofá em algum lugar e tá entrando aquele sol. Você não vai conseguir fotografar ali. Às vezes é luz demais, às vezes o cliente não tem uma cortina de voar ou de um tecido fino, né? Ele só tem tipo um blackout. Aí ou você fecha toda a luz ou entra aquele monte de luz. E aí realmente é mais difícil. Então eu sempre converso com o cliente para entender qual é o melhor horário ali da luz na casa dele. Então, às vezes, eu geralmente os internos, ensaio em casa, eu geralmente marco entre 10 da manhã
e no máximo umas 2 da tarde. Porque é o das 2 da tarde eu vou acabar 3h30, mais ou menos, no máximo 4, que é o horário que a luz já começa a cair, começa a ficar um pouco mais alaranjada, começa a entrar pela janela e já não é o efeito que eu quero quando eu faço em domicílio, né? Então essa é uma boa dica. Se você também quer uma luz aí mais suave, nesse horário você tem uma luz mais branquinha, pode ser que você consiga aí uma luz mais bacana, tá? Mas aí tem que conversar com cada cliente, entender qual é a posição ali das janelas e etc e tal. Se é um lugar que pega sol demais, né? A parede dele é toda de vidro, pega muito sol. Aí você pode até levar, por exemplo, assim, se tiver um rebatedor grande, isso é uma coisa que eu levo também, quando eu vou na casa do cliente. Em externo eu não levo, mas na casa do cliente eu levo. Eu tenho um rebatedor bem grande, que às vezes eu tiro, né, a parte ali que tem o preto, o dourado e tal, e eu deixo só aquele rebatedor difusor, que é um branco mais fininho, igual da sombrinha, e às vezes eu ponho na frente da janela, às vezes eu apoio em algum lugar para evitar se tiver luz demais. Então também funciona. Ou se eu vou usar uma luz da janela desse lado, esse lado aqui está muito escuro, às vezes você põe um rebatedor desse lado, isso também te ajuda. Então, na casa dos clientes, eu costumo levar um rebatedor, porque eu acho que ele é bem versátil, acaba ajudando aí a gente bastante. Legal. Eu Legal? também eu uso, às vezes, luz contínua também, Uhum. Também uma luz ótimo. contínua, mas uma luz mais fraca, não uma mais forte. Eu acho que também ajuda, pode funcionar só Muito. para preencher um pouquinho um lado, né? Complementar um pouquinho assim. Mas isso tudo também acaba dependendo muito do espaço, né? Da disponibilidade. Uhum. Às vezes até melhor porque não precisa de uma tomada nem nada, acaba É. facilitando mais, né? Quanto menos problema levar, às vezes, para casa do cliente, né? Ser mais prático. Acho que funciona mais. Você Exatamente. não, você não chega a pedir vídeo ou foto do ambiente da Eu pessoa, você só vai peço, na conversa. peço. Eu peço antes. Nem sempre eles mandam, mas eu peço. Isso ajuda a gente um pouco, né? Até nessa questão do horário, às vezes você pergunta que horas que bate o sol, como bate, o cliente às vezes não consegue explicar, ou às vezes ele não reparou, gente. Tem cliente que às vezes fica muito fora de casa, ele não sabe. Então eu falo assim, ó, pretendo fazer o ensaio às 10. Filma pra mim a casa às 10, né? Aí eu até mando um WhatsApp. Você filma amanhã? Filmo. Aí amanhã, 9h45, eu mando um WhatsApp. Oi, fulano, só pra te lembrar pra você fazer aquele filminho pra mim. Que eles esquecem, né? Eles estão ali na correria do dia a dia. Eu peço, às vezes eles mandam, às vezes não. Por via das dúvidas, tudo que eu possa achar que eu posso precisar, eu levo. Eu prefiro levar um monte de coisa e não usar nada do que chegar lá e falar, nossa, aqui é super escuro e de repente, né, mesmo subindo ISO, eu não consigo ter ali a luz que eu gostaria. Mesmo para a questão da composição também, né? Às vezes você precisa ver um pouco o ambiente, o jeito, Uhum, um sofá vermelho. Putz, como é que eu vou trabalhar com esse sofá? Vai levar uhum. levar alguma coisa? Exato. Ou o que que eu vou pedir para eles vestirem, né? Hum, Se o sofá é o que vermelho, eu não vou pedir para ela botar uma blusa azul, que talvez o azul, dependendo do tom do azul com vermelho, não vai rolar. Mas de repente, se ela botar uma blusa, um rosa queimado, vai ficar super bonito com o sofá vermelho, né? Então é, dá pra gente cria... criar melhor quando a gente tem Hum, mais informação. Joia. Vamos parar no Legal? sofá, né, Andréia? Do estilo, vamos para o sofá. Mas Mas acaba legal. sendo, né? Obrigada. Eu acho que foi muito joia, muito esclarecedor. Obrigada. O que eu falei da Libertador, para quem fica preocupada demais. Eu acho que vou acalmar aqui, vou deixar fluir. Uhum. É isso aí, é isso aí. Tá certo, Joia. Elaine. Obrigada Obrigada a pela sua você. Bom participação. finalzinho de ano e a gente conversando ainda mais aí pelo ano que vem. Com Sempre vão ter dúvidas, certeza, sempre com vão ter dúvidas. certeza. Estou por Obrigada. aqui. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma live trocando ideia. Lembrando que a gente volta, então, a partir da semana que vem, para o nosso horário normal, toda terça-feira, às 9 da manhã, aqui no Instagram. Um beijo, até a próxima.